Olá a todos, o meu nome é Camila, eu sou trabalhadora voluntária da Casa Espírita Amigos do Evangelho. E hoje nós vamos contribuir para o canal do SEMI com a reflexão do capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E para isso eu convido a todos para a gente estar serenando os nossos pensamentos, as nossas emoções para esse momento. Se você se sentir mais à vontade, você pode fechar os seus olhos e pensar no seu mentor individual, no seu anjo da guarda, esse valoroso amigo que está sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando, nos orientando. E com ele nós vamos até Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua cura, nos envolve para que sejamos mais protegidos e amparados para esses momentos. E assim vamos até Jesus, o nosso irmão querido, que olha para a gente com essa compaixão, que nos deixa esses ensinamentos, esse exemplo de amor. E lado a lado com eles, vamos nos unindo a Deus Pai em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, meu nome é Camila, eu sou trabalhadora voluntária do Amigos do Evangelho e hoje a gente vai propor uma reflexão sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um capítulo que fala muito das nossas relações, das leis de Deus e das leis dos homens, né, que nós temos aqui na Terra. Diferentemente do que a gente pode imaginar, o Evangelho, né, Jesus, na verdade, Moisés, Deus, eles não condenavam o divórcio. Mas eles estavam nos alertando e trazendo a gente para um pensamento de como é amar o nosso irmão e não se comportar de uma forma coerente, de uma forma positiva. Quando Jesus encarnou na Terra e trouxe para a gente a lei do amor, ele está dizendo que, primeiro, somos todos irmãos e que, segundo, podemos nos amar de diversas formas. O capítulo trata a forma conjugal, né? A forma do casamento. Mas nós sabemos que as nossas relações, elas não se limitam a isso. Então, vejam, muitas vezes nós podemos deixar de nos relacionar com as pessoas, mas elas não necessariamente precisam se tornar as nossas inimigas. Então, a minha proposta para a reflexão de hoje é essa. Como estão as nossas relações? Como nós estamos empregando a lei de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia? Nós sabemos que nesse momento pós-pandemia, né, não é uma tarefa fácil simplesmente abrir o nosso coração e amar a todos. Muitos de nós se despediram de entes queridos, muitos de nós se despediram de amigos. E como é que a gente se relaciona com tudo isso? Como é que a gente se relaciona conosco mesmo? Como é que são as nossas ideias? Como é que a gente se ama, né? Então, quando Jesus traz para nós no Evangelho, né, que você pode repudiar a sua esposa, o seu marido, né, quando você entrega uma carta de divórcio, quando você não quer mais viver de determinada forma com uma pessoa, como é que a gente se comporta, né? A gente simplesmente elege aquele nosso antigo amor como nosso inimigo? A gente respeita tudo aquilo que a gente construiu, né? Ou a gente simplesmente passa por cima de tudo isso como um trator? Porque como a gente se relaciona com as pessoas aqui na Terra, no nosso orbe, também é a forma como a gente se relaciona com as coisas de Deus. Nós não somos duas pessoas, não é verdade? Nós somos uma só. Então, da mesma forma que a gente sente aqui, a gente vai sentir no plano espiritual. E isso diz muito sobre nós, né? Nesse momento, nós estamos espíritas, numa doutrina que é reencarnacionista, né? Nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele é todo amor, Ele é toda justiça, Ele é toda sabedoria. Então, nós temos diversas oportunidades para estar melhorando as nossas relações. E isso é muito importante, porque se a gente está lembrando da lei do amor, se a gente está lembrando da lei de causa e efeito, melhorar a forma como a gente se relaciona com as pessoas faz toda a diferença nessa jornada de reencarnações. Porque cada vez mais que a gente se apura, que a gente melhora, a gente consegue trazer para nós e para o outro o melhor de nós, né?
Não significa que a gente vai fazer o melhor sempre, não é isso. Mas nós vamos verdadeiramente entregar o nosso melhor. E eu tenho certeza que a proposta de Jesus, né, para a reflexão desse capítulo é justamente essa, né? Então nós podemos hoje nos relacionar de diversas formas. Então, é com o marido, é com a esposa, é com os amigos, é com a família, com os filhos, com os parentes, com a sogra, o sogro, os cunhados. Como é que a gente traz isso tudo pra gente, né? Para essa reflexão de hoje, como é que a gente se relaciona quando a gente ama alguém e essa pessoa não compartilha das nossas ideias? Ou quando essas pessoas não concordam com a gente? Como é que a gente se relaciona com isso tudo? É bastante importante a gente observar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, porque tudo nos completa, né? Quando Jesus nos deixa um ensinamento de que é ao próximo como a nós mesmos, então a gente só vai conseguir fazer pelo outro aquilo que a gente faz por nós. Então é muito importante a gente se lembrar do alto amor, do alto perdão, do respeito e de que muitas vezes a gente pode e deve mudar de ideia. Nós não somos as mesmas pessoas de antes da pandemia, por exemplo. Se alguém contasse para nós que isso tudo ia acontecer, eu tenho certeza absoluta, a maioria de nós nem ia acreditar que a gente ia parar, que a gente ia se relacionar de uma forma diferente pela internet, pelos outros meios de comunicação. Então vejam, a gente percebe que tudo muda. As leis de Deus não. Por quê? Porque é a lei do amor, é a lei de causa e efeito. Então isso tem muito efeito na nossa vida e em como a gente quer viver melhor e aprender melhor. Eu sei que o espírita, ele gosta muito de pensar em reencarnações, em oportunidades. Mas a proposta é a gente melhorar essa nossa vida agora, né? Isso é muito importante. A gente pode ter uma qualidade de vida melhor, dependendo das nossas mudanças e de como a gente olha para isso tudo, né? Cada vez que a gente melhora todo o nosso entorno, porque as pessoas percebem e a gente mesmo percebe, né? Então, se a gente pensar e lembrar que Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, porém a sua imagem e semelhança, nós vamos chegar à conclusão que todos nós temos as potencialidades de Deus. Nós em grau relativo e Deus em grau absoluto. Então essa é a maior prova de que sim, nós podemos mudar, nós podemos nos aperfeiçoar e a gente vai lidar com isso de uma forma positiva. É claro que a gente não vai conseguir de primeira, a gente não vai acertar sempre, mas é um momento de repensar as nossas relações, né? De trazer para nós uma melhor qualidade nisso tudo. É muito importante a gente pensar que mais do que dar presentes, é um momento da gente ser presente, né? Então, a qualidade nas nossas relações, ela está muito mais ligada àquilo que a gente faz de coração aberto, com vontade, do que aquilo que a gente faz porque a gente tem que fazer, porque alguém falou que tem que ser daquela forma, né? Então, isso é muito importante da gente pensar, da gente olhar, e olhar para o Evangelho de Jesus e tentar verdadeiramente colocar esses ensinamentos na nossa vida. Porque em nenhum lugar do mundo está escrito que Deus criou a gente para sofrer. Ele não criou a gente para sofrer. Muito pelo contrário, ele criou a gente para a gente ser feliz, para a gente ser luz, para a gente iluminar o nosso caminho e o caminho dos nossos irmãos. Então a ideia é justamente essa. Quando a gente olha para aquelas nossas relações, que muitas vezes não são fáceis, mas é a gente dar uma segunda chance. Muitas vezes é a gente dar um passo para trás para olhar para aquela situação de uma outra forma. Quantas vezes a gente pensa que uma determinada coisa é culpa da pessoa porque ela fez aquilo de propósito e aí passa um tempo, a gente vai conversar, a pessoa nem se deu conta que fez aquilo, né? Para ela, aquilo não tinha esse peso, né? Então o convite de Jesus é justamente esse, para a gente refletir sobre o que nós somos e o que nós podemos oferecer para as pessoas, aquilo que a gente quer oferecer para os nossos irmãos. Porque lembra, tudo que a gente oferece para o nosso irmão é aquilo que a gente tem, né? É ao próximo como a nós mesmos e não é ao contrário. Então é muito importante que a gente saiba quem a gente é e aquilo que a gente quer e o que a gente pode oferecer, para que tudo verdadeiramente na nossa vida melhore, né?
E assim, não é uma melhora, uau, amanhã tá tudo diferente. Não, é um dia de cada vez. A gente também já aprendeu isso, né? A nossa jornada é um dia mais fácil que o outro, né? Então, na verdade, eu penso muito sobre essa reflexão de que nós não vamos vencer o outro. A gente não vai mostrar para o outro que a gente ama mais, não. Nós vamos vencer a nós mesmos. Quando nós verdadeiramente oferecermos o nosso amor, seja ele como for, seja ele para a esposa, para o marido, para a companheira, para o pai, para a mãe, e por aí vai, né? Quando a gente tiver mais paciência de lidar com o diferente, quando a gente tiver mais paciência de lidar com aquele que não concorda com as nossas opiniões, quando a gente tiver paciência daquele que realmente é avesso a tudo que a gente fala e tudo que a gente sente, é saber que o outro, ele é um irmão como nós, ele é um filho de Deus como nós, né? Então, se Deus vai olhar por nós, Deus também vai olhar pelo outro, né? Então, é muito importante que a gente se coloque nessa posição e de ser efetivamente dono da nossa personalidade e saber que é nossa responsabilidade melhorar, não é do outro. Porque se a gente melhora, tudo na nossa vida vai ser melhor, né? É claro que um dia de cada vez. Claro que tem o barulho aqui fora e aí a gente fica bravo, mas não fica tão bravo assim, né? Mas é saber que a gente pode errar, a gente pode acertar, mas a gente está com o coração tranquilo, que a gente verdadeiramente fez o melhor que a gente poderia ser feito. Porque hoje o meu melhor é melhor do que o melhor de ontem, né? E é essa luta que a gente tem que vencer. É essa escolha que a gente faz todo dia, né? Então, quando a gente olha para o Evangelho, né? E traz esses ensinamentos para nossa vida, não é todo dia que a gente vai conseguir, mas um dia a gente vai acertar, um dia a gente vai conseguir, e esses dias é que vão recarregando as nossas baterias e nos dando energia positiva para a gente seguir em frente. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e vamos às nossas vibrações finais. Vibremos intensamente pelo bem, que é universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho de Jesus, para que se torne norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos por todas as casas de oração. Vamos deixando uma vibração muito especial e amorosa para a corrente das 22 horas do Dr. Bezerra de Menezes, para que seja utilizada onde for mais necessária. E nesse momento pedimos licença ao alto para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E agradecidos a toda a espiritualidade que nos assistiu hoje, vamos rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa semana.